Olá, então no último vídeo que eu fiz, eu deixei essas duas questões aí pra gente fazer, tá? Então vou fazer primeiro essa primeira questão aí, depois eu vou fazer a segunda. Então vamos lá. Essa primeira questão aí considere a palavra anagrama. Quantos são os anagramas dessa palavra? Então, essa palavra anagrama, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 8 letras, tá? E se a gente for ver aqui, tem letras que estão se repetindo, tá? Então não é uma permutação simples. Então, ó, quem está se repetindo? É a letra A, tá? É a única letra que está se repetindo. Ela está se repetindo, ó, 1, 2, 3, 4. Então a letra A, ela está aparecendo 4 vezes, tá? Então isso é uma permutação com repetição, tá? Já teve exercício anterior que eu fiz esse tipo de exercício. Então é uma permutação de 8 com elementos se repetindo 4 vezes. Então isso é 8 fatorial dividido por 4 fatorial, tá? Letra B. Quantos são os anagramas que apresentam as letras MGM, NGM juntas e nessa ordem? Então vamos lá. Então tem 8 letras, tá? Eu quero justamente as que vão ter N, G e M juntas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar essas 3 letras como se fosse uma só letra, tá? E vou permutar essa letra zona, esse tijolão aqui que eu fiz, junto com as outras 5 letras que sobraram, tá certo? Ou seja, serão 6 letras no total, né? Esse tijolão e mais as 5 que sobraram, tá? Porém, das 5 que sobraram, que é o A, né? 4 vezes. E o R, tá? Porém, dessas 5 que sobraram, o A, ele está se repetindo 4 vezes, tá certo? Então, isso é uma permutação com repetição, tá? Então, é uma permutação de 6 letras, né? Esse tijolão mais essas 5 de 6 letras, aonde tem uma letra está se repetindo 4 vezes. Então, com uma repetição de um elemento se repetindo 4 vezes. Então, isso é 6 fatorial sobre 4 fatorial. Tá? Esse aqui eu vou fazer, né, que é bem simples, é 6 vezes 5, que é 30. E letra C. Quantos são os anagramas que apresentam as letras N, G, M juntas e em qualquer ordem? Então, é bem parecido com a de cima, né? A de cima a gente já tinha feito a permutação de todas, tá? Essas, porém, N, G, M, ele estava nessa ordem, tá? Sem alterar. Então, eu vou usar esse exercício de cima para a gente fazer esse de baixo. Então, ó, considerando N, G, M como uma letra e mais as outras que sobraram, as outras 5, eu tenho uma permutação de 6 como a repetição de um elemento 4 vezes. E como N, G e M, eles não necessariamente têm que estar nessa ordem, eles vão poder se permutar entre si, esses 3 aqui. Então, é mais uma permutação de 3 elementos. Então, vezes permutação de 3 elementos. Eu já tinha achado isso aqui em cima, né? 30 vezes permutação de 3 é 3 fatorial, tá? Então, eu vou fazer aqui, que é rapidinho, 30 vezes 3 fatorial é 6, tá? Então, isso dá 180, tá? Então, é um exercício que eu já tinha feito similar, igual a esse, tá? Então, mais para vocês exercitarem. E agora eu vou fazer o segundo exercício. Então, fazendo o segundo exercício,
Considere todos os números formados por 6 algarismos distintos obtidos permutando-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, letra A. Quantos números é possível formar? Então, a gente tem 6 números, tá? E a gente vai permutar esses números. Então, é uma permutação de 6 números. Opa. Desculpa. Essa é a permutação de 6 números, tá? Isso é igual a 6 fatorial. Letra B. Quantos números se iniciam com 1? Então eu tenho aqui um número com 6 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, e eu quero os que começam com 1. Então, sobraram aqui 5 algarismos para se permutar. Então é a permutação de 5 algarismos, que é igual a 5 fatorial. E isso me dá 120. Tá? Letra C. Escrevendo-se esses números em ordem crescente, qual posição ocupa o número 412.356? Então vamos lá. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um número com 6 algarismos, tá? Então, os números que começam com 1, né, se eu considerar todos os números que começam com 1, eu vou ter aqui uma permutação, né, dos números que sobraram aqui. Permutação de 5 números, tá? 5 fatorial, 120. Se eu pegar todos os números que começam com 2, eu vou ter aqui também uma permutação de 5 números, que é 5 fatorial, que é igual a 120. Se eu pegar todos os números que começam com 3, eu vou ter aqui também uma permutação de 5 números, que é 5 fatorial, que é 120, tá? E se a gente pegar aqui o número 412.356, ele é o menor número que começa com 4. Se a gente observar aqui, ele é o menor dos números que começam com 4. Então, ele é exatamente o próximo número depois do maior número que começa com 3. Tá? Então, como a gente tem aqui 360 números já, né, 120 que começam com 1, 120 que começam com 2 e 120 que começam com 3, o próximo número vai ser esse daqui. Então, ele vai ocupar a posição número 361. Tá? E o último questionamento. Que número ocupa a 24ª posição? Bom, como aqui na letra B eu sei que tem 120 números que começam com o número 1, então eu já sei com certeza que esse número vai começar pelo menos com 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que ele começa pelo menos com 1, tá? E aí, eu vou fazer um teste aqui, eu vou colocar o número 2 e vou ver quantos números tem o número 1 como seu primeiro algarismo e o número 2 como seu segundo algarismo. Então, sobraram aqui 4 números para se permutar, né? Então, a permutação de 4 números. Isso é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Ou seja, eu tenho 24 números que começam com o número 1 e tem o número 2 como segundo algarismo. Então, o último número, o maior número que tem o 1 como o primeiro algarismo e o 2 como segundo algarismo, é o número que eu estou procurando, que é exatamente o número que vai ter 1, 2, 6, 5, 4, 3. É o número 126.543. Tá? É o maior desses números, que é exatamente o 24º número. Tá? Então, espero que todos tenham entendido, né, como se faz
esses tipos de exercícios que eu coloquei aí. E agora para frente vou começar a fazer já os exercícios de arranjos e depois de permutação, tá? Então foco e bons estudos.